uma semana? Espero que bem, espero que todos tenham passado uma semana maravilhosa, uma semana cheia de bênção, uma semana cheia de confiança na presença do Senhor. Quero agradecer pela participação, pela interação de todos aqueles que curtiram, que compartilharam, por aqueles que fizeram algum comentário, que colocaram alguma intenção ou fizeram alguma observação. Muito obrigada. A participação de cada um de vocês é muito importante para nos animar nesse trabalho que nós estamos fazendo através das redes sociais. Vamos dar início então a esse momento orante, invocando a presença da Santíssima Trindade e o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, enviado por Jesus para nos fazer compreender vossa verdade, vem fazer penetrar em nossa mente os ensinamentos de Jesus. Espírito de amor, dá-nos tua luz para ver, dá-nos tua força para trabalhar. Maria, nossa Mãe, guarda em nós a virtude necessária para que possamos viver, trabalhar e morrer no abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, iluminados pela força do Espírito Santo, vamos dar continuidade. Quem está nos seguindo pelo canal do YouTube ou pela página do Facebook do Santuário, já sabe que nas quartas-feiras nós sempre temos esse espaço de oração e de aprofundamento, esse espaço catequético sobre a espiritualidade missionária. Quando dizemos que é um espaço orante, sabemos que se trata da dimensão da oração, da dimensão da espiritualidade. Quando dizemos que é um espaço catequético, estamos falando da dimensão do aprofundamento, do estudo bíblico e teológico. A Igreja nos ensina que nós precisamos dar as razões da nossa fé. Essa palavra é do apóstolo Pedro, São Pedro, né? Ou seja, precisamos estudar, precisamos nos aprofundar. A fé, ela é um dom de Deus, ela é vivência, ela é experiência pessoal que se passa através do nosso testemunho de vida, falávamos no encontro passado. Mas também ela precisa ser aprofundada, ela precisa ser fundamentada. Nós precisamos dar razões da nossa fé para o mundo, sobretudo no dia a dia do mundo de hoje, que questiona tanto as nossas verdades. Nós precisamos aprofundar aquilo que cremos, nós precisamos saber explicar. Sobretudo quando nós estamos fora do nosso ambiente de comunidade, fora do convívio daqueles que creem. Quando nós nos deparamos com pessoas que não creem, com pessoas indiferentes, com pessoas que nos questionam, ou com pessoas que mesmo nos ridicularizam. E aí nós precisamos ter fundamentos, nós precisamos saber dar respostas fundamentadas na razão. Não podemos viver uma fé ingênua, uma fé que a gente não sabe explicar. Eu creio porque creio e pronto, eu sei porque sei e pronto. Não, eu preciso ter uma vivência que eu saiba explicar aquilo que eu vivo, aquilo que eu acredito. Por que eu estou aqui, por exemplo, me arriscando, me expondo através de um canal das redes sociais? Por que eu estou fazendo isso? Eu preciso saber dar as minhas razões, fundamentar o porquê. Dar razões da nossa fé não é uma coisa nova. Isso já existiu nas primeiras comunidades. Isso já existiu no começo do cristianismo, quando os cristãos se deparavam com a cultura greco-romana. E ali também eles já precisavam dar os fundamentos da sua fé. Tanto é que São Pedro já fala disso na sua carta. Então nós precisamos nos aprofundar. Mas hoje, de uma maneira muito especial, isso se faz ainda mais necessário. Nós estamos vivendo num processo de descristianização. Ou seja, durante quase 2 milênios, nós vivemos no Ocidente, no mundo cristianizado, no mundo onde era normal ser cristão, era mais normal ser católico,
A grande maioria era católica e vivíamos nesse mundo. Vivíamos em um contexto onde o modo de ser das sociedades inspirava-se, bem ou mal, no modo de ser cristão, na hierarquia dos valores pautadas pelo cristianismo, pautada pelos valores evangélicos. Alguns exemplos disso nós podemos ver no nosso calendário. O nosso calendário existe o antes de Cristo e o depois de Cristo, né? Podemos falar dos nossos valores, das virtudes cristãs, como a caridade, a misericórdia. Isso sempre esteve presente no ideal humano enquanto virtude cristã. Talvez hoje esteja ainda, mas não colocada já como virtude cristã e talvez muito mais como característica antropológica. Então houve um momento no mundo ocidental em que ser cristão era o normal, era o comum. Não queremos afirmar que com isso a sociedade cristianizada era perfeita e que todos viviam os valores cristãos. Não, mas era uma cultura cristã. Então o processo de descristianização, que já se iniciou há alguns séculos, né, e vem se acentuando cada vez mais, significa assim um desmonte daqueles valores que eram tradicionais. Então se passou primeiro a uma certa indiferença e hoje já encontramos lugares onde são proibidos os símbolos cristãos. Esse processo de descristianização, ele começou e ele foi se estendendo. Começou na Europa e foi se estendendo. Hoje nós já temos isso também aqui na nossa realidade. Então nós temos uma situação até de proibição em alguns lugares, em alguns países, do uso dos símbolos religiosos. Talvez não só cristãos, mas falando do cristianismo, se proíbe, sobretudo em lugares públicos, né, o uso de símbolos religiosos. E existe também toda uma cultura de ataque aos valores da família, aos valores cristãos, aos valores da nossa tradição. Dom Sérgio da Rocha, falando desta situação, da importância de dar razões da nossa fé, ele diz assim: o tema reveste-se de especial importância em nosso tempo, marcado por transformações rápidas e profundas, que atingem nosso modo de ver o conhecimento humano, de vivenciar a experiência religiosa. É preciso superar os reducionismos que tendem a absolutizar e a excluir, desconhecendo a complexidade da realidade e empobrecendo-a. A afirmação da razão não deve implicar na negação da fé, assim como esta, se bem entendida, não deve excluir a razão. E diz ainda: no campo religioso, verifica-se a tendência reducionista na compreensão da fé, com a rejeição do saber científico. Nesta ótica, o que vale é unicamente a fé ou o discurso religioso. Esta tendência, que muitos julgavam relegada no passado, ressurge tristemente em meio a fundamentalismos religiosos que acabam gerando fanatismo e intolerância. Ao contrário, no campo religioso é preciso dar razões da nossa fé. Então é de longa tradição dentro da Igreja Católica, e também eu acredito que na maioria das igrejas evangélicas tradicionais, né, que os sacerdotes, os religiosos, aqueles que são ministros da palavra, eles aprofundam a fé, aprofundam o conhecimento bíblico e teológico, aprofundam as razões da fé através de cursos sistemáticos de teologia. Então é uma coisa muito boa que tem acontecido desde o Concílio Vaticano para cá, que as comunidades, as igrejas, as dioceses têm investido muito no sentido da formação das lideranças. Então hoje mais do que nunca nós temos lideranças muito bem formadas, muito bem preparadas, e com isso que nós queremos não ficar naquela fé fundamentalista, espiritualista, naquela fé ingênua, que qualquer vento que vem pode fazer desmoronar como uma casa que não é construída sobre a rocha.
Pois bem, vocês estarão perguntando por que será que a irmã Ana está falando tanto disso? Será que a irmã está querendo complicar, né? Ela não falou que ia ser simples a linguagem dessa proposta das quartas-feiras? Claro que não, não mesmo, né? O que mais queremos é que isso aqui seja um espaço de diálogo, uma roda de conversa, onde realmente vocês se interessem, vocês possam conhecer cada vez mais, né, com simplicidade e ao mesmo tempo com profundidade. Eu só estou falando isso para introduzir com um pouquinho mais de autoridade o nosso tema. O estudo teológico da dimensão missionária se chama missiologia, tá bom? Então bora guardar essa palavra, né? Talvez vocês já conhecem, né? Mas missiologia. Se alguém perguntar qual o nome da ciência que estuda sobre a missão, é a missiologia, tá bom? O que é a missiologia? É o estudo sistemático, a elaboração sistemática do que é a missão e de tudo o que implica a missão. A missiologia, enquanto elaboração sistemática, dentro da Igreja Católica, é uma coisa ainda, de certa forma, jovem. Claro que nós não pretendemos, dentro desse espaço das quartas-feiras, dar um curso de missiologia. Isso demandaria encontros muito demorados e nós estamos fazendo encontros mais curtos, né? Mas vamos sim nos empenhar em trazer conteúdos bons, conteúdos consistentes, esclarecedores, para que vocês tenham, né, essa firmeza na sua ação missionária. Então a nossa proposta a partir deste canal é oferecer suporte de informação e de conhecimento sobre a missão para todos. Uma linguagem simples, mas não por isso superficial, introduzir e apresentar aspectos essenciais da vida e da missão na igreja. E se Deus quiser, nós vamos manter esse espaço. Sendo assim, quem permanecer fiel, acompanhando o canal, seguindo, vai ter a oportunidade de fazer realmente um caminho bonito, de aprendizagem, de crescimento, de conhecimento, para poder dar razões do seu comprometimento missionário. E vamos rezar então a nossa dezena missionária. Jesus missionário, fazei-nos pessoas missionárias. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais um encontro de aprofundamento, um encontro orante que aqueceu o nosso coração missionário. E em cada encontro nós estaremos pedindo, através da decena missionária, a graça de crescer no nosso zelo missionário, na nossa identidade missionária, na qualidade do nosso testemunho, seja na nossa casa, seja fora de casa. Que o nosso testemunho seja convincente, capaz de arrastar. Isso significa ser pessoa missionária. Que Jesus, o missionário por excelência, o missionário do Pai, ele que passou pela vida, passou pela terra, ensinando, fazendo bem, curando, expulsando demônios, perdoando pecados. Que ele nos anime, nos incentive, nos faça ardorosos missionários e missionárias do Pai. Invoquemos a bênção do nosso Deus. Eu faço a invocação e vocês respondem amém. Tá bom? Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E saudemos também a nossa Mãe Maria. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia.
Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Jesus missionário das plagas do além, tu és do sacrário, missionário também, missionário vibrante na Eucaristia, aqui é distante, tu estás noite e dia, Jesus missionário, neste sacrário, ensinas com graça e dulçor, Jesus meu encanto, acolhe este canto, ó dá-me coragem, vigor, Jesus missionário, Jesus sumo bem, tu és a minha alma, missionário também, missionário incansável, és meu companheiro na pátria celeste e no mundo inteiro, Jesus missionário, neste sacrário, ensinas com graça e dulçor, Jesus meu